Olá, meus amigos, advogadas, advogados, nossa advocacia osasquense. Um prazer estar com vocês aqui. A cada dia nós trazemos um convidado ilustre. E hoje não é diferente. Hoje estou aqui com o professor, com o doutor Gilmar Oliveira. É militar da reserva, tem uma experiência ímpar no mundo militar, advogado, focado no direito militar. E também é esposo da nossa vice-presidente, a professora Rosângela, quer dizer, uma família da educação, uma família do direito, uma família ligada a esse ordenamento jurídico maravilhoso que o nosso Brasil traz para a gente. Olha, antes de passar a palavra para o nosso amigo Gilmar Oliveira, eu quero pedir para você o seguinte: dá um like, não esqueça de compartilhar com os amigos e também seguir o nosso canal. Porque, afinal de contas, o MarquesCast foi criado para divulgar, para propagar conhecimento, e cada pessoa que vem aqui vem generosamente, voluntariamente, gratuitamente, para quê? Para passar um pouquinho do seu conhecimento prático, para trazer para a gente, eu tenho aprendido muito, conhecimentos não só do direito, mas também contar um pouquinho da sua história de vida. Eu faço questão de perguntar para que a gente conheça, e a gente sabe que cada história que vem aqui, cada ser humano que está aqui com a gente, traz para a gente, transmite para a gente uma força, uma luta diária e constante, e nos motiva a vencer sempre. Então, hoje eu quero agradecer o nosso amigo, o professor Gilmar. Posso chamá-lo de Gilmar? Com certeza. Então pode me chamar de Josa, porque daí a gente fica mais informal. O podcast é uma conversa, né? Não é uma palestra. Gilmar, eu quero te agradecer. Você saiu lá do seu escritório, das suas atividades, e veio até aqui generosamente, voluntariamente. Ninguém recebe nada, a gente, quando está aqui. Realmente vem com coração, com amor, para transmitir o conhecimento. A gente tem jovens advogados, acadêmicos, nós temos advogados veteranos, talvez alguém que esteja com a gente aqui e queira mudar também, dentro da área do direito, mudar o seu nicho de mercado, talvez ouvindo você e aprendendo contigo um pouquinho, porque depois, se quiserem saber mais, tem que ir na rede social do professor Gilmar, lá que em inbox ele conversa com você. Rede social, arroba? A minha rede social é fácil, é @prof. Gilmar Oliveira, todo mundo junto. Isso serve tanto para Instagram como para Face. E também tem uma outra rede que é @adv Gilmar Oliveira. Se perguntar no inbox, responde depois? Com certeza. Então tá aí, ó. Olha, eu nem passei a palavra, já estou pedindo aqui pro convidado, hein, gente? Será um prazer. Professor Gilmar, eu quero te agradecer. E assim, eu quero fazer a primeira pergunta. Quem é Gilmar? De Oliveira ou Oliveira? Oliveira. Gilmar Oliveira, queremos saber quem você é. Bom, Gilmar Oliveira, filho de nordestinos, né? Que pai e mãe? tentar, pai e mãe. De onde? Da Bahia. Olha, né? Só. Vieram tentar a vida aqui em São Paulo, muito, muito novos, batalharam e constituíram família aqui, né? Aqui em Osasco? Na verdade, em Osasco. Você é osasquense da gente. Eu sou osasquense nato. Então, nascido, 50 criado. anos de idade, 50 anos em Osasco e na mesma casa. É sério isso? Eu moro na mesma casa. No mesmo bairro? No mesmo bairro, na mesma casa. Olha isso. Meus pais, infelizmente, não são mais vivos. Eu acabei ficando na casa que é da família e moro lá até hoje. Quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos vivos e um, infelizmente, faleceu aos 17 anos de idade. Novíssimo. Então, tem uma irmã e um irmão. Nomes, eu quero nomes. Bom, o nome do meu irmão, ele é um nome assim muito diferentão, né? Então, bom, eu não posso falar nada. É Josafá. Então, mas eu acredito que o do meu irmão é muito mais diferente do que o seu. O nome dele é Willenberg. Inclusive, ele também é advogado. Também é advogado. Eu ia fazer essa pergunta, tinha mais advogados na família. Sim, ele também é advogado. Advoga em Osasco também. Então, ele atualmente ele tem a OAB, tudo, mas ela está suspensa por conta de um cargo público que ele assumiu na prefeitura de Barueri. Público. Que bacana. Né? E tem a minha irmã, que é fisioterapeuta. Né? A sua família, pai e mãe, não eram do direito? Eram do não, direito? Meu pai ele é torneiro mecânico. Né, formado no Senai. Olha, metalúrgico. E a época era muito normal, minha mãe era do lar, né? Sim. Então, ela era profissional da área de costura. Tinha trabalhado em empresas grandes, né? Na área de costura, mas após casar acabou se dedicando mais aos filhos, trabalhando também na costura, mas de maneira mais autônoma e informal. Perfeito. Uma pergunta, Gilmar, você tem uma carreira militar.
Sim. Eu queria entender, você já foi para a carreira militar, depois para o direito, ou você no direito decidiu pela carreira militar? Então, o que me despertou interesse pelo direito foi a carreira militar. Então você começou com a carreira, então ali no ensino médio, concluindo o ensino médio, decidiu, vou ser militar. Sim, eu vim de escola pública, sou filho da escola pública, né? Tanto eu também. O antigo primeiro grau e segundo grau, hoje ensino médio, depois virou colegial, né? Depois virou colegial. Agora é ensino médio, é isso mesmo. E então, sempre estudei em escola pública, para quem é de Osasco, ali no Newton Espírito Santo Aires, né? Conhecido carinhosamente como Tonhão, né? Ali do Jardim Santo Antônio. E lá concluí meus estudos. Aos 18 anos de idade, exatos 18 anos de idade, eu me inscrevi na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sim. Por quê? Eu sempre quis ser militar. Então eu me alistei nas Forças Armadas como voluntário, só que a época era uma época de contenção de despesas e eu acabei sendo dispensado por excesso de contingente. Você já queria entrar no exército? Já. A minha decisão era seguir carreira militar. Né? Isso já na adolescência. Meu irmão, que hoje é advogado, que eu citei o nome, né? Ele era militar na época. Ele passou 5 anos na Polícia Militar e se aposentou na Polícia Civil. Ele é investigador de polícia. Ele foi depois ou antes de você para a carreira militar? Ele foi antes. Foi antes de você, ele é mais velho. Mais velho. Então, quando eu entrei em 92 na Polícia Militar, ele já contava com quase 5 anos de Polícia Militar. E no ano em que eu me formei, foi o ano que ele passou no concurso da Polícia Civil e aí ele migrou de instituição. Aí ele não, foi para investigador. Aí ele encerrou a carreira, se aposentou no serviço público como investigador e após ele passou a advogar e depois assumiu um cargo público. Mas advogou também na área militar ou não, seu irmão? Não. Fez mais variado, né? Aquilo que a gente sempre faz quando inicia a advocacia. Generalista. Mais clínica geral. É isso aí. E me conta uma coisa, você tem uma carreira brilhante na Polícia Militar. Sim. Você foi ultrapassando patentes, e me conta um pouquinho dessa história. Então, aos 18 anos eu ingressei no o antigo curso de formação de soldados, né, da Polícia Militar de São Paulo em Pirituba, hoje Escola Superior de Soldados. Sim. Me formei em 93 e fui classificado para trabalhar em Diadema, 24º Batalhão. Lá desenvolvi minhas atividades, transferi para a área de Osasco, trabalhei um pouquinho em Itapevi, trabalhei um pouquinho em Carapicuíba, mas a maior parte da minha carreira eu passei em Osasco, né, após essa transferência de Diadema. Prestei o concurso interno para cabo, fui cabo da Polícia Militar, fui sargento da Polícia Militar, fui segundo sargento da Polícia Militar. Em 2009 eu fui aprovado no concurso do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Barro Branco. Aí lá iniciei a segunda fase da minha carreira no oficialato. Fui segundo tenente, primeiro tenente, capitão na ativa e aí fui para a reserva como major, né? Que a gente tem a figura do posto imediato. Quando você vai para a reserva, você recebe mais um posto. Então eu posso chamá-lo de Major Gilmar. Sim. Exatamente. Sim. Major Gilmar. Gente, olha que honra. Tem uma pessoa aqui, hein? Genilda Alves de Oliveira, conhece? Essa daí colocou é a minha aqui. irmã. Oi, maninho, que orgulho maravilhosa estar irmã. te vendo. Baita professor intelectual, arrasa. Tá aqui, hein? Olha só. Nós temos o Dr. Jacob, mandou um oizinho pra gente aqui, a Deise Monteiro. Boa tarde, doutores. Boa tarde, Deise, tudo bem? Seja bem-vinda, Genilda. Prazer conversar com seu irmão aqui. Que orgulho para a família. Então, a família, seus pais criaram bem. 3 filhos estudados. Meus pais foram sensacionais, né? Eles enfrentaram várias adversidades e criaram os filhos com toda a honradez que a gente precisa para poder se dar bem na vida, né? Muito bom. Então, eu não digo se dar bem financeiramente, que isso acontece por consequência, mas para que consiga aí sucesso, estabilidade na vida, ser pleno. Ser pleno na vida, plenitude é a coisa mais linda. Tem uma irmã aí bem encaminhada, tem um irmão bem encaminhado, né? E esposa nem se fala, o doutor já conhece. Todos conhecemos, né? Isso, aprendo muito com ela todos os dias, né? E me conta mais uma coisa, assim, você conheceu sua esposa,
no período em que era militar ou depois? Eu tinha acabado de entrar na Polícia Militar. Nossa, no início. Eu a conheci 30 e poucos dias antes da minha formatura no curso de formação de soldados. Ou seja, concomitante. Isso. Ela ganhou a farda e sim, a esposa. Sim, eu ganhei um cargo público e uma excelente esposa ao mesmo tempo. Que bacana ouvir isso. E vocês têm um filho? Temos um filho que é o Lucas, né? Tem 10 anos de idade, né? Nosso filho, ele tem autismo, né? Então, isso gera alguns desafios e aprendizados para a gente, que a gente tem encarado com muita altivez, né? Então a gente tem aprendido muito e sendo muito mais humano e melhor a partir do Lucas. Que lindo! Eu vou pedir, sabe o que? Pra gente, eu esqueci de pedir água pra gente. Nós estamos aqui, daqui a pouco a nossa garganta vai secar. Isso é bom. Vamos ver se alguém ajuda a gente com uma água. Não sei se o Nicolas ou o João ou a Gabi ajuda a gente com uma água aqui. Ô, Gilmar, uma coisa importante. Você é professor. Sim. Mas eu quero contar um pouquinho antes. Você se aposenta, faz direito no decorrer ou concomitante à Polícia Militar ou depois que você encerra a sua carreira como militar? Não, eu fiz, eu sou da Fiel, sou filho da Fiel também, eu sei que o professor Josa também é da Fiel, também, né, filho da Unifiel. Eu ingressei na Unifiel em 2001 e me formei em 2006. Em 2007, prestei o exame da OAB, né, o 134, fui aprovado, mas não podia advogar porque eu era militar. Então ficou ali guardadinho o meu registro. E sempre aquele desejo de advogar, né? Então, quando eu cursei direito, eu ainda estava na ativa. Nativa, que bacana. E como foi essa experiência? Porque eu tenho bastante aluno que é militar na sala. Eu sempre tenho essa curiosidade. Como que é a experiência? Você como militar, eu vou passar aqui, eu passo por aqui, ó. Copinho da água. Isso. Obrigado. Obrigado, viu, Nicolas? Obrigado. Ó, Nicolas, alguém mandou uma mensagem aqui, viu? Olha, Stephanie Mazzucato, boa tarde. Nós estamos repassando boa tarde para todos aqui do escritório, viu? É brincadeira, doutor Stephanie. Todo mundo conectado. Olha que interessante, né? Eu esqueci até a pergunta agora. Eu fui brincar com o doutor Nicolas, esqueci até a pergunta, né? Mas me fala uma coisinha. Você já sabemos que militar, entrou na faculdade, prestou a ordem, com certeza foi penal na segunda fase, acertei? Sim, acertei, penal. Terminou sua carreira militar e começou o seu escritório, começou a prestar o serviço no direito militar como advogado. E eu quero saber o seguinte, você é professor, me conta essa história, como começou esse lado seu da docência, que você assumiu essa vocação? O militarismo, ele é muito multidisciplinar. Então, o militarismo é o que nós chamamos dentro do serviço público de uma instituição full. Então, o que é uma instituição full? Que ela pode atuar em vários segmentos ao mesmo tempo, até pela sua característica de permanência em terreno, por longo tempo. Então você tem dentro da polícia pessoas da área da saúde, cavalaria, bombeiro, então você tem vários setores. E por conta disso, me foi apresentado pela Polícia Militar também um dom para ensinar. Por quê? Porque quando eu me formei sargento da Polícia Militar, passou a ser demandado para mim a função de transmitir conhecimentos aos meus subordinados, seja em preleção ou seja em cursos de formação de soldado. E aí eu passei a trabalhar como professor, como docente das escolas militares, nos cursos superiores de soldado, sargento, e agora mais nos últimos 10 anos da minha carreira, no curso de formação de oficiais. Passei a formar também oficiais. E aí eu já tinha a formação do direito, isso ajudou. Então eu passei a pegar as disciplinas de direito aplicado à atividade policial, na área de penal militar. Né? Eu já exercia, a partir da segunda parte da minha carreira, do meio da carreira para frente, eu passei a exercer funções mais ligadas à área do direito, passei a trabalhar nos órgãos correcionais da Polícia Militar e trabalhar presidindo autos de prisão em flagrante delito, inquéritos policiais, escrivão de processos administrativos de exoneratórios, PAD, CD e outros mais. E ali só foi aumentando o amor pela docência
e o amor pelo direito. Muito né? bom. Aí eu pensei, por que não converter isso para uma outra profissão? Sim. Então, eu fui buscar o meu aprimoramento, fiz uma especialização em Direito Militar, em Direitos Humanos e Segurança Pública, e fiz um mestrado em Direitos Humanos, o qual também é oriundo, né, lá da Unifiel, né? E a partir daí me qualifiquei para ser professor universitário. Sua dissertação foi qual tema? Desculpa. Foi o monopólio da violência policial no estado de São Paulo. Olha só. Né? Então eu cruzei conhecimento, os conhecimentos técnicos práticos Sim. com os conhecimentos acadêmicos. Deve ter sido muito maravilhoso. Transformou em livro. Na verdade, eu transformei em artigos que foram publicados e apresentados. Mas livro eu não cheguei a fazer. Precisa transformar isso em um livro, hein? Não é, gente? Imagina colocar esse livro à disposição pra gente aí, seja na Amazon, seja numa livraria aí famosa. Com certeza a gente vai ganhar. A Stephanie Mazzucato colocou risos, obrigado, em especial para o Nicolas. Tá aqui, né? Love's in the air, o amor está no ar, né? E nós estamos aqui como instrumentos, né? Mas tem uma pessoa aqui que mandou uma boa tarde aqui, hein? Rosângela Oliveira, conhece? Essa daí é a comandante-geral. A comandante-geral, né? Comandante-geral. É verdade que em caso do militar a esposa tem uma patente mais alta? Com certeza, com certeza. Ela é a última patente, né? Não é isso? Então, nas Forças Armadas, nós falamos que chega até general do Exército. Né? É isso aí. A mulher dentro de casa é o marechal, que só atua em tempo de guerra. É isso aí. Sensacional. E me conta uma coisa, você de repente começa a advogar. Foi fácil você escolher a área, falar, eu quero direito militar? Facílimo. Ou foi fácil, né? Foi mole pro gato. E essa experiência toda que você traz, esse arcabouço de história, de vivência, isso faz uma completa diferença na sua advocacia? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso. Você entra quase pronto para o mercado. Eu não digo pronto, porque a atividade da advocacia é uma atividade única, tá? Então, o advogado, a função dele de advogado é uma atividade única, onde ela vai além, muitas vezes, do conhecimento técnico. Você tem que ter um pensamento estratégico muito apurado, e você tem aquilo que o doutor, né, o saudoso doutor Sobral Pinto dizia, você tem que ter coragem. Exatamente. Né? Então, essa coragem é necessária para exercer, a depender do ramo de atividade que você vai exercer. E no direito militar, isso é muito demandado, no direito penal também, e algumas outras áreas. Então, me facilitou muito o meu ingresso na advocacia, e é um nicho, é nichado. Exatamente. Então, por ser nichado, evidentemente que uma pessoa que passou 30 anos dentro da corporação e começa a advogar, ela tem uma rede de network, e as pessoas acabam havendo, né, como um referencial. Então, a procura, até para a captação de cliente, ela foi um pouquinho mais tranquila em relação aos outros ramos. Né? Muito bom. Posso fazer uma pergunta assim, mais subjetiva? Com certeza. Você, como policial militar, então você está do lado do Estado e o teu objetivo é a proteção. Sim. A proteção da sociedade, a proteção do Estado. E de repente você, como advogado, vira a chavinha. Okay. E aí você passa agora a defender, né, aquela pessoa que está acusada de um crime, cometeu ou não cometeu. E aí, claro que a gente aplica o processo penal, você no seu caso seria o processo penal militar e tal. Como foi essa virada de chavinha? De repente você, como o militar, representando o Estado, e de repente você se vê como o advogado que conhece bem o Estado, conhece as entranhas estatais no quesito direito militar, mas agora você está do outro lado, defendendo aquele que é acusado. Como foi essa virada de chave na sua vida, na sua intersubjetividade? Então, para mim não foi muito difícil, porque no final de tudo, eu estou defendendo policiais. Entendi. Né? Faz muito sentido. Agora, o que ocorre? Às vezes você tem policiais, por exemplo, que fazem parte de organizações criminosas. Então você tem um policial que infelizmente foi captado por um PCC ou qualquer coisa do gênero. A advocacia, ela permite isso, você selecionar qual a sua cartela de clientes. Sim. Então eu não atendo
crimes que envolvam organizações criminosas, indico alguns amigos que trabalham, né? Sim. Mas eu particularmente acabo não atuando. E aí fica para quem atua na área do direito militar, na sua esmagadora maioria, profissionais que em algum momento da carreira acabaram se excedendo no uso da força, acabaram dando um disparo para mais, acabaram errando culposamente. Sim. Então fica dentro do contexto que a gente sempre esteve acostumado e os princípios que a gente sempre esteve acostumado a defender. Nossa, né? Muito bom. Desculpa a pergunta mais subjetiva, né? Mas a curiosidade eu acho que seja... faz parte, né? Tanto que eu atuo também no direito criminal, né? Eu gosto, comum, porém há um recorte. E é um recorte não porque eu tenho preconceito, não é por causa disso, é para não misturar os públicos, porque eu não posso ter no meu escritório, por exemplo, uma defesa de um tráfico de drogas ao mesmo tempo que eu tenho uma defesa de um policial que prendeu traficantes. Então pode haver ali um conflito, linha, né? Existe uma linha. Então, mas é somente por causa disso, porque nós, advogados, nós defendemos o direito. Sim, e nós não nos confundimos com os nossos clientes. Exatamente. Né? Então, não teria o menor problema de atuar, mas como uma escolha de predileção muito pessoal, eu optei pelo direito militar e o direito criminal, mas com um recorte mais voltado aí para a minha área de atuação. Olha, eu vou falar para você aqui, a general tá mandando uma mensagem. Que orgulho desse meu marido. Tá aqui, ó. Que orgulho desse meu marido. Aqui no Instagram, deixa eu ver, ó. Aqui no Instagram, já entrou aqui o Dr. Paulo Kisse, Leônidas, Iranilda, Diego, a Moniza, Evelyn, Luiz Alves, né, Isabela Honorato. A Isabela Honorato, esposa do Micael. Obrigado, Isabela, também aqui. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui, ó. Tem uma turminha conosco, hein? Tem uma turminha com a gente aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar mais gente aqui. Vamos ver. Gente, obrigado, viu, por entrar aqui conosco. Tem mais gente. Depois manda um oi pra gente aqui pelo nosso Instagram. Olha só. Uma pergunta que eu tenho. E você falou uma coisa muito interessante, que o direito militar é nichado. E é mesmo, eu nunca atuei no direito militar. Até mesmo porque não tem essa disciplina no curso de direito. Não tem. Então a única forma de você aprender direito militar, ou é você fazendo parte de alguma corporação militar, atuando no escritório que já faz parte, ou então fazendo uma pós-graduação na área de direito militar. Exatamente. E o que é o direito militar? Vamos lá. Direito militar é um ramo do direito que engloba a proteção dos militares da União e os militares do Estado. Os militares da União, nós consideramos os membros das Forças Armadas, né? Então, Marinha, Exército e Aeronáutica. E os militares do Estado são as polícias militares e os bombeiros militares. Hoje nós só temos 2 estados onde o bombeiro e a polícia militar são juntos, que é o estado de São Paulo e, se eu não me engano, Goiás, mas precisava dar uma conferida. Os demais, as instituições são separadas, por isso que a gente fala polícia militar e bombeiro militar, né? E eventualmente, pode haver também defesa de civis que sejam acusados ou denunciados, investigados ou averiguados pelo cometimento de crime militar, porque o civil também pode cometer crime militar, só que na esfera da União, né? Nos crimes militares contra as instituições e patrimônios da União, que são Forças Armadas. E quanto à competência da Justiça Militar, né? Então, qual seria a competência, o que os juízes militares estão habilitados, competentes para julgar? Nós temos hoje, atualmente, como competência, a competência é dividida em duas grandes vertentes. Então você vai ter a Justiça Militar da União e as justiças militares estaduais. Né? Na Justiça Militar da União, você vai ter dentro do organograma as circunscrições judiciárias militares espalhadas por todo o Brasil, que são chamadas de auditoria, né? Fazendo um paralelo com a justiça comum, seriam as varas, certo? E a competência da Justiça Militar da União definida em Constituição é somente para os crimes militares
de membros das Forças Armadas e civis que cometam crimes militares, certo? E você tem uma peculiaridade. Você não tem, por exemplo, um tribunal. Você sobe direto da primeira instância para o STM. Olha isso. Então você tem uma corte superior entre a justiça de primeira instância, né? Para que você possa subir um recurso, um HC, né? Ou qualquer tipo de medida judicial, você sobe direto para a corte superior, que é o STM. Então você não teria, fazendo uma comparação com a Justiça Federal, um TRM, por exemplo, um Tribunal Regional Militar. Você não tem. Então sobe direto. Então essa é a competência da Justiça Militar da União. Os civis entram dentro do código em alguns crimes, por exemplo, um civil que chega no quartel aqui de Quitaúna ou de Barueri, o 22º BELOG, e discute com o sentinela e dá um soco no sentinela, certo? Ele não é militar, ele se fosse uma delegacia, por exemplo, ele desse um soco num policial, ele ia responder uma lesão corporal leve, ia ser uma 9.099. Por ter agredido um sentinela, o Código de Processo Penal Militar prevê para ele o crime de violência contra o sentinela. Então ele é preso em flagrante, o auto de prisão em flagrante ele é feito dentro da instituição militar ao qual ele causou aí a ofensa, né, dos valores ali, né, do bem jurídico tutelado, e ele responde perante uma auditoria militar, que em São Paulo fica na Casper Libero. Então ele vai responder todo o processo lá. Então todos os recursos são todos direcionados para lá. E o mais importante, não cabe fiança e não se aplica a lei 9.099 nos crimes militares. Então ele vai ser recolhido para o presídio e ele vai ter que entrar com uma liberdade provisória ou qualquer coisa do gênero. Aquele prédio lindo, Tribunal de Justiça Militar, tem um prédio lindo, né? Quando a gente estuda, vai lá Você fala na Consolação, perto do Mackenzie. Aquele é da Justiça Militar Estadual, né? Então, é lindo, todo de tapete vermelho. Isso, é lindo, o prédio é lindo e o funcionamento é muito bacana também, é uma justiça muito diferente. Então aí nós temos a Justiça Militar da União, com uma competência exclusiva de julgar crimes, certo? E perdas do posto ou perdas da graduação. Então militares que acabam cometendo atos desonrosos podem perder o seu posto, a patente, por julgamento aí de primeira instância, no caso das praças, e dos oficiais pelo STM. Aí nós temos a segunda vertente, que são os crimes praticados por policiais militares e bombeiros militares. A Justiça Militar Estadual, em comparação à Justiça Militar da União, a grande diferença é que ela não julga civis. Ok? Então vamos supor que tem um sentinela num quartel da PM, do bombeiro, e esse mesmo civil que eu citei no exemplo, ele deu um soco no sentinela, ele vai ser apresentado no DP, entendeu? Ele já não responde a crime militar, e o foro competente vai ser a vara criminal ali da região para fazer o processamento. E a diferença também, a grande diferença é que ele tem um tribunal. Então, diferente da Justiça Militar da União, onde as causas sobem direto para um tribunal superior, você tem um tribunal, que é o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, que é esse que o doutor acabou de citar, lindo, né? Prédio, lindo prédio, inclusive as auditorias, que seriam as varas, que são 6, ficam no segundo andar, e o Tribunal de Justiça Militar ele funciona no 3º andar. Existe um pleno lá, com 7 desembargadores, dos quais 4 são coronéis da PM, que quando chegam no último posto, quando surge uma vaga, né, tem um claro, eles são escolhidos pelo governador através do sorteio. Julga paramentado? Julga paramentado. Porque eu lembro que eu fui no STM, eu fui 2 vezes. As 2 vezes, todos paramentados. Exército, Marinha, Aeronáutica, Forças Armadas, só tem os civis também. Sim. Mas eles paramentados. Sim, a única diferença é que no STM, como é uma corte superior, ela tem 15 ministros. É isso mesmo. E aí 11 são militares e 4 são civis, escolhidos dentro dos quadros de advogados, né, com militância de mais de 10 anos na OAB, procuradores de justiça militar, que atuam diretamente no Tribunal Superior, e também
juízes de primeira instância das auditorias que, por antiguidade ou por merecimento, alcance aí ao superior tribunal militar. Já na Justiça Militar Estadual, você tem 4 coronéis da PM, que são oficiais de último posto, e 3 que são civis, sendo um advogado, um procurador e um subindo aí por tempo de serviço, né, por antiguidade ou por merecimento da primeira auditoria. Tá? É isso. E, só, volta na primeira auditoria. Então, a primeira auditoria é formada também por militares. Sim. Aí, quando você pega a primeira instâncias, que são as auditorias, então você tem uma diferença aí, né? Quanto à forma de julgamento, a formalidade de julgamento. Quando os crimes, eles são propriamente militares, então o que é o crime propriamente militar, né? De forma bem resumida, é aquele que só o militar pode cometer e que só existe no Código Penal Militar. Então, se você pensar aí no crime de embriaguez no serviço, deserção, que é o militar que fica mais de 8 dias afastado da sua unidade militar, né? Ou outros crimes análogos, abandono de posto, né, que é um crime propriamente militar, então você vai ter o que nós chamamos de escabinato. Então, o que é o escabinato? É na primeira instância, não na segunda. Na primeira instância, são selecionados 4 oficiais da força a qual pertence o militar, que sejam superiores hierárquicos a ele, e mais um juiz concursado togado. Esse escabinato, que é esse colegiado, é que vai julgar ele em primeira instância. E ele é selecionado por um período de 6 meses, ou em média 6 meses. Quando é um oficial, aí é um conselho especial, então é somente para aquele julgamento, né? E ele vai acompanhar ali durante 6 meses todos os casos que caírem naquela auditoria, for sorteado para aquela auditoria. E todos os votos têm igual valor. Nas Forças Armadas, na União, é a mesma lógica. A única diferença é que os 4 oficiais necessariamente têm que ser da mesma força ao qual o militar da União pertence. Então, se o réu for da Marinha, vão ser 4 oficiais da Marinha. Se for da Aeronáutica, for do Exército, Olha, você sabe tudo. Sensacional. 30 anos, é a sua vida. Olha, a Simone colocou aqui: todos os dias é um novo aprendizado. Agradeço por compartilharem conosco novos conhecimentos. Dr. Josafá e Dr. Gilmar, o programa está sensacional. Aí, obrigado. Mas olha, uma sumidade no direito militar. Eu fico feliz, porque eu repito o seguinte, eu falei no início, a gente sempre traz grandes advogados, grandes juristas, pessoas que têm enorme envergadura, que tem um cartão maravilhoso. O cartão está posto aqui no conhecimento. Sensacional. Eu estou aprendendo muitas coisas. Eu não entendo absolutamente nada de direito militar. Estou aprendendo muito e vou repassar para meus alunos, hein? Agora eu vou reforçar isso. E um detalhe, na Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar Estadual, diferente da Justiça Militar da União, na última reforma que teve, se eu não me engano, emenda 42 ou 43, né? Teve do Judiciário. A 45 em 2004. 45, isso, exato. Houve um acréscimo de mais uma competência à Justiça Militar Estadual. E ela passou a julgar também casos administrativos. Então, foram criadas 2 auditorias cíveis. Então, um processo administrativo, por exemplo, de expulsão, demissão ou uma transgressão disciplinar, que outrora a ação era ajuizada na vara da fazenda, passou a ser ajuizada na Justiça Militar. Porém, a competência é exclusiva para causas disciplinares. Então, se for uma aposentadoria, algum direito, continua sendo na vara da fazenda. E não são todos os estados que têm um tribunal de justiça militar constituído do jeito que é em São Paulo. A legislação, né, ela prevê que só as polícias que tenham mais de 40 mil integrantes, certo? Elas podem constituir um tribunal de justiça militar. Então, hoje nós temos Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Como são nos outros estados? Você tem as auditorias de primeira instância, certo? Que são localizadas nos fóruns locais. Então, por exemplo, se for no Rio de Janeiro, no Paraná, então vamos supor que em Osasco não tivesse, em São Paulo não tivesse. Então, se você chegasse em Osasco, ao invés de ter uma vara especializada em direito militar, você ia ter uma auditoria militar dentro do Fórum de Osasco. E aí, os crimes militares que acontecessem iam tramitar por ali, né, ali por
por prevenção, e se houvesse necessidade de um recurso, toda essa formalidade dos desembargadores militares ia ser formado de maneira ad hoc junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Entendi. Então, nos outros estados, são feitos assim, com exceção de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que tem seu próprio Tribunal de Justiça Militar. Tem um efetivo aí de mais de 40 mil. Mais de 40 mil. Tem estados que tem mais de 40 mil, que é o caso do Rio de Janeiro. Sim. Porém, tem que ter 40 mil e tem que haver um pedido, né? Que trata aí de competência exclusiva, né, do Poder Judiciário, ele tem que fazer um projeto solicitando a Constituição. E o Rio de Janeiro não teve interesse em ter um tribunal específico de interessante. Tem razões por não quererem isso ou não? É uma opção da... Razão específica não tem. Eu acho que é uma questão de opção mesmo. Cultura deles. Às vezes há uma opção também institucional, porque vamos lá, nós não podemos esquecer que dentro de São Paulo, se alguém perguntar, uma pessoa desavisada, se eu te fizer uma pergunta e uma pessoa desavisada, ela pode responder dessa forma. Se eu perguntar quantos tribunais estaduais nós temos em São Paulo, então a pessoa pode responder um Tribunal de Justiça de São Paulo. Não, nós temos 2 tribunais. Nós temos o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Perfeito. E isso tem efeitos jurídicos. Por quê? Porque se eu tiver uma divergência entre 2 tribunais, eu posso subir uma questão para o STJ. Exatamente. Ok? Ao passo que eu tenho uma unificação de doutrina, né, até em direito militar, em um local onde eu não tenho um Tribunal de Justiça Militar. Perfeito. Por quê? Porque em que pese eu ter ali um escabinato formado, um colegiado formado para julgamento ad hoc, para aquela causa, ele não saiu do âmbito da justiça, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por exemplo, ele permanece. Perfeito. Então eu vou manter ali a causa dentro daquele tribunal. Então eu acredito que seja por conta disso que o Rio de Janeiro não quis. De repente é uma opção de proteção institucional. Eu não quero outro tribunal aqui legislando junto comigo aqui no Rio de Janeiro. Não haverá divergência. Não haverá divergência. É isso aí. Bom, competência, organização, Tribunal de Justiça, da Justiça Militar, já aprendemos aqui. Eu estou, assim, embasbacado, estou aprendendo muito, conhecendo muito aqui agora. Eu quero saber o seguinte, Gilmar, algum caso que você pegou que chamou sua atenção? Todo chão, mas teve algum caso que você cuidou, assim, que isso foi um marco na tua história como advogado? Mas antes, eu quero agradecer o professor Messias, está com a gente aqui, colocou aqui, grande professor Gilmar, parabéns pela exposição. Doutor Renato colocou grande doutor Gilmar. A Deise, acadêmica do direito, colocou tema interessantíssimo. Parabéns. Então, o pessoal aqui prestigiando a live do professor Gilmar. Entrou também lá Melo, Evelyn, Luiz Alves. A turma com a gente lá assistindo também no Instagram. Se tiver dúvidas, manda as dúvidas aqui para o nosso convidado. Vamos lá. Eu queria saber, você, como advogado militar, algum caso que chamou sua atenção? Então, caso de repercussão, praticamente todos os casos que envolvem policiais militares já tem repercussão, né? Vamos dizer assim. Então eu vou citar não um de repercussão de mídia, mas um que me tocou como profissional. Sim. Teve um caso em que um policial militar ele foi preso por um crime propriamente militar, que é o crime de embriaguez de serviço. Então ele saiu para almoçar e quando retornou, localizaram ele no alojamento às 15h, embriagado. Estava muito feliz, né? E aí ele foi preso. Sim. Certo? E na época, dentro de uma conduta militar, um militar embriagado, então isso é o fim do... É o fim do fim, né? Não é o começo do fim, é o fim do fim, né? E todo mundo caiu matando em cima desse meu cliente, né? Então... queriam de forca para cima. E aí, ao fazer uma investigação da vida dele, percebemos que ele já vinha com problema de alcoolismo há algum tempo, inclusive com internações. Né? Então, a partir daí, a partir de uma visão humanizada, né? Numa instituição onde se cobra muito postura, e isso causa... uma pessoa que não tem um bom equilíbrio psicológico, isso causa alguns problemas de ordem psicológica, ele encontrou na bebida fuga para tudo isso.
E juntando laudos, prontuário e toda uma prova produzida durante a instrução, nós conseguimos alcançar a inimputabilidade dele. Muito bom. E a partir daí ele recebeu absolvição imprópria, né? E o tratamento, o processo administrativo que tinha sido instaurado para que ele fosse demitido da corporação, ele foi automaticamente arquivado, porque gerou efeito, perdeu o objeto por conta do laudo, e ele conseguiu permanecer na corporação e ser encaminhado para um tratamento adequado, porque na verdade ele não era um criminoso. Ele é uma pessoa doente, ele precisava de um auxílio, ele precisava de uma mão. Então, daí eu extraio a importância do olhar do advogado na sua atuação, porque ela não é uma atuação que se resume somente a um trabalho técnico, é uma atuação que vai muito além disso, que rompe barreiras e que ela tem que ter um lado, uma visão, um olhar humanizado, né? Às vezes a solução não está muito na técnica, ela está na filosofia, na experiência de vida, ela está na experiência de vida, no convencimento, em demonstrar realmente quem que é aquela pessoa. E eu pude, nesse trabalho, demonstrar para a auditoria, né, para os 4 oficiais e também para o oficial togado, quanto que aquele policial militar tinha feito pela polícia militar. Muito bom. Porque visitamos o assentamento dele durante a instrução, foi verificado que ele tinha inúmeros flagrantes, ele sempre tinha sido um policial exemplar, e por conta de uma desilusão amorosa, uma perda dos pais e uma pressão dentro da corporação, ele passou a fazer uso de bebida alcoólica, chegando a esse estágio. Você tocou num ponto muito importante, e a questão da saúde, né, dos militares. Saúde mental, né? A saúde mental dos policiais. É verdade mesmo, porque eu escuta reportagens, escuta esse cuidado, esse cuidado com o humano militar. Os censos demonstram, né, os institutos de pesquisa que se debruçam sobre essa temática, demonstram que a segunda categoria de profissionais que mais se suicidam são os policiais, que só perde para a área de saúde, né? E eu perdi inúmeros colegas que hoje não puderam estar comigo por conta do suicídio, doenças psíquicas, porque você trabalha com inúmeras situações, né? Eu vou te citar um exemplo rápido para você entender, um exemplo pessoal, que eu não gosto de ficar citando muito exemplo dos outros, né? Eu trabalhava em Itapevi em 94 e houve uma ocorrência no bairro do Santa Rita, se tiver alguém do Santa Rita, aí, Santa Rita. Vai poder falar, né? Tem o bairro. E houve uma ocorrência dentro de uma favela lá, né? Na época tinha uma favela lá, pode ser que ainda tenha hoje, e logo que eu assumi o serviço, eu fiz um parto ali, de uma gestante, né? Estava em trabalho de parto, não dava tempo de levar, e o parto foi feito ali. Depois foi socorrida para o Hospital Público de Itapevi, tudo belezinha, sim. O parto, eu e o companheiro, na verdade o companheiro estava quase desmaiando. Né? Olha, que experiência. Aí fizemos o parto, levamos e tal, né? Foi socorrida, tranquilo. Assumimos a viatura, paramos para tomar um café, porque não tinha dado tempo. E 30 minutos depois teve uma grande ocorrência. Na época era uma febre de roubo de cargas. Ali Itapevi fica muito próximo a Castelo Branco, tinha um roubo de carga ali, e nós acabamos nos deparando com uma ocorrência na qual a minha guarnição e mais outras guarnições acabam nos envolvendo aí numa ocorrência de troca de tiros, onde 2 indivíduos foram mortos. Aí, por que eu digo isso? Porque percebeu o loop? Exatamente. Você trouxe uma pessoa à vida, exatamente, e a sua ação, independente de ser por culpa do outro lado, mas uma pessoa foi à morte. Exatamente. Então, se você não tiver um acompanhamento psicológico adequado, talvez no início da carreira, quando você é mais novo, isso não tenha tanto efeito. Mas ao longo de uma carreira de 30, agora 35 anos, isso pode em algum momento cobrar da sua sanidade mental. Sensacional, que história de vida, né? Eu tenho parentes, né, que são militares, parentes que
policial civil, e a gente vê realmente na própria família, vem amigos que são militares, e que trabalho bonito da polícia também, né? Eu lembro que fui chamado para palestrar na OAB Vai à Escola, e me disseram, olha, tem um professor aí que é anarquista. Eu falei, é mesmo? Então você vai falar sobre direito constitucional, mas toma cuidado. E eu fiz um questionamento muito básico na sala para alunos de 14, 15, 16, 17 anos ali. Falei o seguinte, olha, você imagina a ausência do Estado? Então não existe o Estado. Eu fiz para provocar o professor, né? Anarquista. Não existe o Estado. Se não existe o Estado, não existe a polícia. Não existe a polícia civil, a polícia militar, não existe exército, não existe aeronáutica, não existe marinha, não existe segurança pública. Ponto. Sim. Não tem. De repente acontecem as mazelas, né, que a vida traz pra gente, de estupro, assassinato, de lesão corporal, a roubo, né, de furto, enfim, e de repente não tem segurança pública. O que a gente faz? Aí o aluno levantou, não, a gente vai para, mas não tem a polícia, e agora? A ausência do Estado veja, eu gosto muito do Hegel, que foi professor do Karl Marx, né, o Hegel, sim, falando que a gente encontra o espírito absoluto na figura do Estado, com o Estado, e sem Estado não dá para a gente ter esse espírito absoluto, as nossas liberdades civis protegidas, a nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de expressão, liberdade, enfim, o trabalho da Polícia Militar é essencial para que tenhamos o Estado como ele é. Agora, críticas não é só da Polícia Militar, crítica de todos os serviços públicos, inclusive do cidadão também. Tem crítica ao cidadão que joga o papel no chão. As instituições, sim, elas são falíveis. Por quê? Sim. Porque elas são compostas de pessoas. Sim, né? sim. Então, isso é inevitável, você vai ter problemas, exatamente, mas o que você tem que colocar em mente é que o primeiro promotor dos direitos humanos é o policial que vai atender lá. Por quê? Porque é ele que vai assegurar o seu direito à propriedade, ele que vai assegurar o seu direito à vida. Né? Então, é uma instituição que ela merece todo apoio, porque se você consultar a maioria das pessoas, ninguém se colocaria à disposição para fazer um trabalho como a Polícia Militar faz, que às vezes é tão hostilizada em comunidade só com a sua presença, só com a sua chegada. Exatamente. Muito obrigado, porque realmente é um trabalho que você exerceu e agora como advogado, né? Sim. Ajudando a administração da justiça. Sim, isso é essencial. E eu quero dicas agora, hein? Bora. Imagina, eu sou um jovem advogado, eu sempre faço a pergunta para o nosso convidado, sou um jovem advogado, e de repente, assistindo a live do Dr. Gilmar, falou, eu acho que eu tenho vocação, gostei, eu quero ser um advogado que atua no direito militar. O que fazer, Dr. Gilmar? Bom, estar em lugares onde se debate o direito militar, eu penso que esse é o primeiro caminho. A OAB oferece comissões de direito militar, oferece comissões ligadas à área de segurança pública, então esse seria um caminho bacana para você começar a se ambientalizar e estar com pessoas que trabalham com direito militar. Estágios, dar preferência, existem bancas especializadas em direito militar. Então, se você já se decidiu ou gostou ou quer ter a certeza de que realmente essa é a sua vocação, então já no estágio, procure bancas especializadas que sempre abrem aí processo seletivo para você já ir se ambientalizando. Cursos de especialização e pós-graduação. Na minha época não tinha, hoje tem muitos, inclusive via EAD, né? A EPD... Né, ótima instituição. Fez um curso do qual eu participei, a minha pós-graduação é por lá, tem escola mineira de direito também, via EAD, então você tem uma série de instituições que hoje fornecem cursos de qualidade com pessoas que realmente atuam na área, com uma mistura muito grande de advogados, policiais, militares da ativa, que te dá uma visão, né, holística aí, né, sim. Do direito militar. E por último, me procura em inbox, que isso eu aí. Te dou todo o caminho das pedras, né? @ADV Gilmar Oliveira ou @prof Gilmar Oliveira. Está aí. Eu quero a dica de um livro e um filme para quem assiste a gente aqui. Bom, como a nossa temática de hoje é advocacia no direito militar, eu não poderia deixar de citar a grande obra, né, do cinema, chamado Questão de Honra. Boa. Né, com Jack Nicholson, com Tom Cruise,
no elenco, e Demi Moore, filmão. Que traz aí um pouquinho da questão da honra dentro do direito militar e como que isso é levado e debatido dentro de um tribunal militar. Ali tem um julgamento dos modos americanos, mas que dá para ter uma boa visão. É um filme de 1992 e talvez você encontre aí no YouTube. Eu sei que no streaming da Max, da HBO, tem. Né? Mas caso você não tenha, você pode encontrar aí por outros meios. E livro, um livro de cabeceira para quem quer principalmente atuar na área de direito processual, seja ele militar, penal ou até civil ou qualquer outro ramo, As Misérias do Processo Penal, Francesco Carnelucci. Tá aí, tinha que ser, né? Então, é um livrinho de 120 folhas que numa sentada só, numa tarde, você já lê tudo e que ele vai impactar de forma muito engrandecedora na sua vida como advogado, como operador do direito, seja como juiz, promotor ou simplesmente como uma pessoa que gosta do direito. Não é um livro cheio de notas, de rodapé, jurisprudências, é um livro filosófico que faz você pensar acerca da humanidade dentro do processo penal. Aí, Gilmar, quero te agradecer. Agradecer a todos que estão assistindo. Olha, o Jacob já falou aqui, olha, excelente, ótima dica de filme, tá aí. Gente, obrigado quem está sempre com a gente aqui, todos os dias, obrigado. Não esqueçam de dar um like, que a Sara sempre fala, não esqueçam de pedir o like, compartilhar, seguir o canal, indicar para mais amigos, porque, olha, foi uma verdadeira aula de direito militar. Eu não sei absolutamente nada. Não sei se o Gilmar tá assim, mas eu tô numa fase que às vezes eu me sinto incompetente e inapetente. Por que incompetente? Porque eu não sei, inapetente, eu já não quero mais aprender, eu quero que meus amigos me ensinem e façam as coisas, porque imagina eu fazendo direito militar, nem me imagino. E deixar aqui um abraço pro nosso amigo Dr. Santana também, eu lembrei agora, né? Presidente da comissão Santana de direito militar. É o presidente da comissão, eu sou o vice-presidente. Então, não, a comissão de direito militar está aqui representada. O Santana falou que vem, viu? Fazer um podcast com a gente aqui também. Excelente pessoa. Olha assim, a Deise colocou aqui, ó. Já tive a oportunidade de ver as redes sociais do professor Gilmar e achei o conteúdo excelente, muito informativo. Já me ajudou na compreensão de um tema que eu tinha algumas dúvidas. Parabéns. Ai, que bom. Então, alguém que já segue você nas redes sociais... A gente tem produzido temas, né, e trazido julgados que envolvem essas questões do direito militar. Qual das duas redes? É no ADV ou no Prof? Então, eu sempre replico nas duas. Quando é conteúdo jurídico, eu replico nas duas. Perfeito. Aí, quando tem conteúdo de cunho pessoal, o pessoal conhecer um pouquinho da minha rotina, aí só no Prof. Só no Prof, né? No Prof. Então tá aí, gente, a dica, hein? Seguir no ADV lá, que o ADV... o ADV é jurídico puro. Jurídico puro. Tá? Doutor Gilmar, professor Gilmar, Major Gilmar, eu quero agradecer a honra, meu irmão Gilmar, agradecer a honra de você ter vindo aqui, você ter dado esse tempinho pra gente, ter generosamente estado com a gente. E eu me sinto muito grato, muito honrado, porque no primeiro momento que eu já te chamo, você já disse sim, então isso realmente mostra o teu comprometimento com a educação e o teu carinho por nós. Obrigado de coração, Eu quem agradeço, e eu gostaria de fazer um último pedido. Claro. No dia da votação da OAB, vote em chapa 3 e 10 com Kici, tá bom? Isso aí, gente. Então estamos aí, viu? Com o Josafá até o fim, até depois do fim, né? Obrigado, meu irmão. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Até amanhã. Amanhã às 3 estaremos aqui novamente juntos. Beijão, gente. Até mais. Até mais. Tchau.